Nesse vídeo conheceremos todos os reis Targaryen que se sentaram no Trono de Ferro, desde o evento chamado A Conquista, que divide a história. Tem vídeo no canal, dividido em duas partes, sobre a história completa e detalhada da conquista. Sem mais delongas, vamos aos reis. Antes de mais nada, é importante esclarecer que vamos nos concentrar apenas nos registros, aspas, oficiais. Ou seja, apesar das reivindicações, focaremos nos registros da Cidadela. E esses nos contam que o primeiro foi Aegon, o filho do meio de Aerion Targaryen e Valena Velaryon. Ele teve duas irmãs, a mais velha, Visenya, e a mais nova, Rhaenys. Ele se casou com as duas e teve filhos com as duas. Com Visenya teve Maegor e com Rhaenys, Aenys. Ele governou desde o primeiro ano do reinado até o 37º, quando morreu aos 64 anos, na Pedra do Dragão, por causas naturais, apesar das más línguas atribuírem o evento à irmã mais velha e ainda viva, Visenya, que tinha lá um pezinho no ocultismo. Em vida, montou Balerion, o terror negro. Podemos ver na árvore genealógica, no centro, Aegon, o primeiro de seu nome a se tornar rei. Como dito, ele se casou com as duas irmãs, tendo primeiro Aenys, com a irmã mais nova, e depois de 5 anos, Maegor, com a irmã mais velha. Rhaenys nasceu na Pedra do Dragão em 7 depois da conquista, na constância da Primeira Guerra de Dorne, e seria o local também de sua morte, a exemplo do pai, em 42 depois da conquista, com apenas 35 anos. O rei morreu por um ataque de estresse, um taquicardia, enquanto recebia notícias de rebeliões estourando por todo o reino. Ele não conseguiu lidar com tanta pressão de todos os reinos e não sabia como agir. Ele, que nunca teve saúde de ferro, foi definhando até que faleceu subitamente. Mas, novamente, há quem suspeite de Visenya, que poderia estar por trás disso, já que a última conquistadora queria seu filho no trono. E conseguiu. Com a morte de Aenys, Aegon, o segundo filho de Aenys, o primeiro filho homem, reivindicou para si o Trono de Ferro, mas já voltamos a falar disso. Resumindo, Aenys I Targaryen era filho de Aegon I Targaryen e Rhaenys Targaryen. Teve como irmão Maegor Targaryen. Já em questão de filhos, primeiro teve Rhaena, depois Aegon. São muitos os personagens com o mesmo nome. Para você não ficar perdido, todos os que ascendem ao trono têm o, aspas, número indicando, como Aegon I, Aegon II, Aegon III, etc. Visenya, Jaehaerys, Alysanne e Vaela, todos de sobrenome Targaryen. Seu curto reinado durou 5 anos, entre 37 e 42 depois da conquista. E montava o dragão Mercúrio. Quicksilver é seu nome original, mas a edição da Suma traduziu muitos nomes, inclusive esse. Árvore genealógica na tela, vamos destacar a esposa de Aenys, que a exemplo do avô, pai de Aegon, e da mãe Rhaenys, também era Velaryon. Lembrando que Velaryon é a família que saiu da antiga Valíria, portanto mantinha puro sangue valeriano. Os filhos de Aenys I estão dispostos na árvore na ordem de nascimento. Primeira a nascer foi Rhaena, e ela se casou com o irmão Aegon. Na teoria, era Aegon que deveria suceder ao pai, mas assim que Aenys morreu, o tio de Aegon, Maegor, o matou e sentou-se no trono. Viserys foi torturado pelo tio, mas Jaehaerys conseguiu fugir. Vaela, a última filha, morreu no berço, em 39 depois da conquista, já na vigência do reinado de Aenys I. Assim, Maegor I, o Cruel, assumiu Westeros. Ele nasceu no 12º ano após a conquista, 5 anos depois de seu irmão, também em Pedra do Dragão, mas morreu na Fortaleza Vermelha, que ele terminou de construir em Porto Real. E a maneira que ele morreu é simbólica, pela maneira que ele viveu, de forma cruel e terrível. Uma rebelião contra a coroa bate em sua porta quando o encontraram. Ele parecia ter sido assassinado pelo próprio Trono de Ferro. Perfurado nos braços e pescoço, a cena era assustadora. E, honestamente, não pareceu que muita gente se importou em saber se isso era bruxaria ou sei lá o que fosse. Finalmente, o babacão talarico assassino estava morto. Resumindo, filho de Aegon I Targaryen e Visenya Targaryen, era irmão mais novo de Aenys I Targaryen e não teve nenhum filho. Bem feito. Apesar de ter se deitado com muitas mulheres, tomando-as por esposas, algumas contra a vontade delas, nenhum filho nasceu saudável e morreram no parto ou logo depois. Eram monstruosidades. Voltaremos a falar das esposas daqui a pouco. Seu reinado durou 6 anos, de 42 a 48 depois da conquista, morrendo aos 36. Dessa forma, o que o pai teve de reinado, 37 anos, nenhum dos filhos teve de vida, já que Aenys morreu com 35. Esse bosta
para piorar, montou Balerion. Ele, que já era um guerreiro formidável, extremamente forte, reinou sobre as asas do terror negro. Na árvore genealógica apresento brevemente cada uma das esposas que ele tomou. Diana não teve sobrenome porque veio de Essos com ele, quando ele foi expulso pelo irmão por tomar outra esposa, desonrando a primeira. Só que quando ele voltou, tinha uma terceira, que ele viria a assumir em seguida. E no desespero para ter filhos, foi se casando, a ponto de forçar a própria sobrinha, Rhaena, a se casar com ele. Mais tarde, descobriu que Tyenna era responsável por envenenar as outras esposas grávidas para que ele não tivesse filho. Ele, que era um homem nada gentil, demonstrou isso arrebentando a mulher, que teve um fim horroroso. Não que os outros reis fossem ótimos, mas esse aí foi terrível, um babaca mimado e poderoso. Na sequência, Jaehaerys, o último filho homem de Aenys, ascendeu ao trono para ficar por muito tempo. Ele nasceu em Porto Real, no ano 34 depois da conquista. Veja que a tendência de nascer e morrer em Pedra do Dragão se interrompe aqui, já que a fortaleza de Maegor, a Fortaleza Vermelha, estava pronta e confortável, com pompa e segurança. E por lá também morre, no ano de 103 depois da conquista, aos 69 anos, sendo o rei mais velho a se sentar no trono até então. Ele morreu aos cuidados de Alicent Hightower, aquela mesma da série, quando a Rhaenyra tinha apenas 6 anos de idade. Elas não tinham idade parecida, e nos livros não fala daquela proximidade e amizade inicial, até mesmo pela idade, já que Alicent é praticamente 10 anos mais velha que Rhaenyra. Resumindo, Jaehaerys era filho de Aenys I Targaryen e de Alycia Velaryon, e tinha por irmãos Rhaena, Aegon, morto pelo tio Maegor, Viserys, também morto pelo tio, Alysanne, com quem se casou, e Vaila, a irmã que morreu no berço. Já quanto aos filhos, Jaehaerys não perdeu tempo e seguiu o exemplo multiplicador do pai. Primeiro teve Aegon, para homenagear o avô e o irmão, mas esse faleceu. Depois teve Alyssa, Aemon, que deveria ser o sucessor, mas morreu antes do pai, e foi pai apenas de uma menina, Rhaenys. Vamos falar mais disso depois. Balon, pai de Viserys e do Daemon, Daila, Aurin, Vaegon, Magel, Valerion, Visserra, Gaemon, Serra e Gael. O reinado de Jaehaerys foi longevo, assim como sua vida. Reinou por 55 anos, de 48 até 103, depois da conquista. Esse cara reinou tanto tempo que causou uma confusão na linha sucessória. Vejamos, o primeiro filho homem deveria ser o herdeiro, e era Aemon, já que Aegon, o primeiro filho, morreu 3 dias após o nascimento. Aemon era o terceiro filho, mas o segundo filho homem, e ele teve apenas uma menina, como dito, que é a Rhaenys da série, mas que nos livros é descrita como de cabelos negros com mechas loiras. Afinal, era filha de uma Baratheon, Jocelyn, e bem sabemos que é a gene dominante quanto aos cabelos negros dos Baratheon. Nesse aspecto, achei um vacilo gigante da série, para quem pegou a referência com as crônicas de Gelo e Fogo. Mas como Jaehaerys parecia tão imortal quanto a recém-falecida Rainha Elizabeth II, seu filho Aemon morreu antes dele. Teoricamente, a sequência obedece o filho homem de Aemon, mas, pela primeira vez, o único herdeiro do herdeiro é exclusivamente feminino. Com isso, acertou-se que o segundo filho homem seria o herdeiro, Balon. Mas novamente, o Elisabeto de Westeros viveu muito e viu o terceiro filho homem morrer, Aegon, Aemon e agora Balon. Só que Balon deixou 2 herdeiros, Viserys e Daemon. Em 101 depois da conquista, ano da morte de Balon, foi decidido que Viserys assumiria o reino após a morte de Jaehaerys, que aconteceria 2 anos depois. A decisão foi por votação, que decidiu quase que em uníssono por Viserys em detrimento de Rhaenys. Para finalizar, Jaehaerys montava um dragão chamado Vermithor, poderosíssimo, quase tão antigo quanto Vhagar. Esse é o dragão que aparece no final da primeira temporada da Casa do Dragão, onde Daemon vai a seu encontro cantando uma canção em alto valeriano. Não sei como será a segunda temporada, mas nos livros, na Dança dos Dragões, vamos falar disso brevemente daqui a pouco, Vermithor voltaria a ser montado por Hugh Martelo, quase 30 anos depois da morte do rei Jaehaerys. A árvore genealógica de Jaehaerys destaca seu casamento com a irmã esposa Alysanne, que aconteceu por vontade dos dois, quando souberam que estavam organizando o casamento deles com outras pessoas, e eles tinham o desejo de se unir. E nem ia caber na tela a renca de filhos que tiveram, aí botei essa creche aí.
Como foi dito, Viserys assumiu, tornando-se o primeiro de seu nome, após a morte do velho rei. Viserys, que nasceu em 77 depois da conquista e morreu no ano 129. Existem algumas diferenças significativas entre a série e os livros, e se acharem interessante, comenta aí que eu faço um vídeo bem detalhado sobre essas diferenças. Por aqui vou comentar por alto. Bom, nos livros ele não morre com aquela lepra ou hanseníase da série. Ele na verdade torna-se obeso durante sua vida e chega até a se cortar por conta disso no Trono de Ferro. Fica tão gordo a ponto de não conseguir subir escadas, precisando ser carregado para todo lado. Morre descansando, provavelmente por problemas relacionados à obesidade. Resumindo, Viserys é filho de Baelon Targaryen e Alyssa Targaryen. E teve como irmãos o príncipe Daemon e também seu irmão chamado Aegon. E até aqui, esse nome não parece de muita sorte, já que o primeiro filho de Jaehaerys, Aegon, morreu cedo demais. E a história se repetiu com Aegon, o último filho de Baelon e Alyssa. Alyssa morreu depois do parto e o filho não viveu por muito tempo. Quanto aos filhos, primeiro teve Rhaenyra, com sua esposa Aemma Arryn, a primeira. Depois que Aemma faleceu, casou-se novamente, com aquela cuidadora do rei Jaehaerys I, Alicent Hightower. Com Alicent teve Aegon, esse sobreviveu e viria a se tornar rei. Helaena, Aemon e Daeron, esquecido na série, pelo menos na primeira temporada. Reinou desde o ano 103 até o ano de sua morte, em 129 depois da conquista. Quando assumiu o trono, tinha 26 anos e reinou até os 52. Montou Balerion, que morreu tendo-o como seu último montador de dragão. Nunca mais montou outro. Quanto à árvore genealógica, vamos destacar que os dois casamentos tiveram frutos. O primeiro casamento rendeu a primeira filha de Viserys I, Rhaenyra. A verdade é que uma outra criança, a primeira, não sobreviveu, assim como o filho que levou Aemma à sua morte, como retrata bem a série. Esse lado da família, por conta das roupas pretas que Rhaenyra usava, ficou conhecido posteriormente como os Pretos. Mas Viserys casou-se novamente, com Alicent, e teve 4 filhos. Teoricamente, estamos diante de uma situação nova, pois Viserys declarou que Rhaenyra seria sua herdeira e manteve-se firme nesse propósito. Mas as razões de discussão sobre a legitimidade de Aegon II ou de Rhaenyra posso discutir em um vídeo curto ou shorts. Depois disso, deixarei para vocês julgarem por conta própria. Como Alicent é de Vila Velha e adotou as cores típicas em suas vestes, pela cor que o seu lado da família ficou conhecido, os verdes. A briga familiar, que depois tornou-se o palco da Dança dos Dragões, foi semeada no reino de Viserys, que, como mostra a série, fazia vista grossa e forçava uma paz sem reconciliação entre a esposa e a filha mais velha. Não tinha como não dar merda. E assim, como dito no início, pela ordem de sucessão, registrou-se que Aegon II Targaryen assumiu o trono, mas ficou conhecido como o Rei Usurpador. E atenção, a série narra os eventos até aqui, pelo menos a primeira temporada. Não vou contar todos os detalhes e tem muita coisa aqui, mas vou relatar uma história que você verá sendo adaptada, portanto esteja avisado. E se for sair, não se esqueça de se inscrever para voltar aqui depois. Aliás, pessoal, mesmo quem ficar, acho que já tá na hora de seguir, pois se ficou aqui até agora, provavelmente está gostando do meu trabalho. E nada mais justo que seguir para continuar acompanhando. Registro que é sempre uma honra ler os comentários de incentivo. E falta muito pouco para eu atingir a minha meta do ano, que são os 1000 inscritos. Já aproveito também para agradecer demais quem já se inscreveu. Aegon II nasceu no ano 107 depois da conquista em Porto Real, onde viria a morrer em 131, envenenado dentro de sua liteira a caminho do septo dentro da Fortaleza Real. Resumindo, é filho de Viserys I Targaryen e da rainha Alicent Hightower. Seus irmãos são Helaena, Aemon e Daeron, de mesmo pai e mãe, e Rhaenyra pelo pai. E casado com sua irmã Helaena, teve 3 filhos, os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera, e o mais novo, Maelor Targaryen. Seu curto e conturbado reinado durou 2 anos, desde sua coroação em 129, após a morte de Viserys I, seu pai, mas com a erupção da Dança dos Dragões, acabou se ferindo. Quando sua irmã Rhaenyra tomou Porto Real, Aegon, que estava acamado e ainda ferido, desapareceu. Ele retornaria para assumir o trono, mas não viveria por muito tempo mais. Ele montou o dragão Sunfyre. Na árvore genealógica, quero fazer apenas um destaque. Alicent, a mãe do rei Aegon II e da rainha Helaena,
na série, quinto episódio, criticou o costume Targaryen de unirem-se em matrimônio entre parentes, supondo que Rhaenyra dormiu com o próprio tio. Hipocrisia que fala, né? Com a morte do rei Aegon II, outro Aegon ascende ao trono, o filho de Rhaenyra. Como esse vídeo não tem por pretensão explicar a Dança dos Dragões, vai o spoiler: os pretos vencem no final. E Aegon, filho de Rhaenyra e Daemon, assume o trono. Nasceu em 120 depois da conquista, em Pedra do Dragão. Afinal, era onde vivia aquele que deveria suceder o rei. Fora que, como Alicent e Rhaenyra não tinham uma boa relação, é por lá que a princesa vivia. E lá teve Aegon, primeiro filho com Daemon. A exemplo do primeiro de seu nome, Aegon III faleceu também em Pedra do Dragão, em 157 depois da conquista, aos 37 anos. Resumindo, era filho de Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen. Tinha como irmãos as gêmeas Rhaena e Baela, por parte de pai, os Velaryon e Jacaerys, Lucerys e Joffrey, por parte de mãe, e Viserys, o irmão mais novo, por parte de pai e mãe. Teve 5 filhos: Daeron, que viria a ser rei, Baelor, que sucederia o irmão, Daena, Rhaena e Helaena Targaryen. É um pouco forçoso dizer que montou o dragão Tempestade, Stormcloud. O dragão era dele, mas ele o, aspas, montou apenas uma vez, fugindo de um navio e de ser capturado, deixando o seu irmão mais novo para trás. Ele se segurou no pescoço do dragão e voou até Pedra do Dragão, onde viu seu dragão morrer, ferido na fuga, e Aegon III nunca mais montou. Na árvore genealógica de Aegon III temos uma revelação interessante. Para acalmar os ânimos da Dança dos Dragões, ele se casou com sua prima, Jaehaera, aquela dos gêmeos de Aegon II. É importante sabermos que o livro Fogo e Sangue, principal material de pesquisa para esse vídeo, conta com detalhes apenas até a vida de Aegon III. Daqui para frente, os muitos detalhes são coleções de informações. Mas tem muita coisa interessante pela frente, vai vendo. O primeiro filho de Aegon III foi Daeron, que ficou conhecido como o Jovem Dragão. Era filho de Aegon e da rainha Daenyra Velaryon. Teve como irmãos Baelor, que o sucederia, Daena, Rhaena e Helaena, todos Targaryen, e não teve filhos. Isso porque ele nasce em 143 depois da conquista, enquanto seu pai era rei, e assume o reino em 157 aos 14 anos, e governa apenas 4 anos, até 161, morrendo em uma emboscada em Dorne. Portanto, embora não tenha sido o mais jovem rei a ascender ao trono, e nem ter o reinado mais curto da história dos Targaryen, foi o rei mais jovem a morrer. Não há muito o que falar de sua árvore genealógica. Sobre seus feitos na luta contra Dorne, cabe um outro vídeo. O engraçado é que ele mesmo escreveu um livro contando de sua conquista, mas de fato foi um jovem promissor. E miguezão, porque ele deu uma inflada nos números dos inimigos, para valorizar seus feitos. Naturalmente, o irmão de Daeron I, Baelor, que viria a ser conhecido como o Abençoado, assumiu o trono. Baelor, filho de Aegon III Targaryen e Daenyra Velaryon, tinha como irmãos Daeron I, Daena, Rhaena e Helaena Targaryen. E apesar de viver mais que o irmão, também não teve filhos. Ele nasceu em 144 depois da conquista, enquanto seu pai era rei, e assumiu em 161, com a morte precoce de seu irmão Daeron I, e reinou por 10 anos, quando morreu após mais de 40 dias de jejum. A razão do jejum foi uma fornicação da irmã e ex-esposa com o primo Aegon, que seria o Aegon IV. O reinado de Baelor foi marcado por algumas polêmicas e maior proximidade que qualquer outro rei com a fé dos Sete. Construiu em Porto Real um septo enorme, que seria conhecido por Septo de Baelor, que é aquele mesmo que Cersei destruiu no final da 6ª temporada. Na árvore, destaco que ele se casou com a irmã, mas nunca consumou o casamento. Com isso, o irmão de Aegon III, Viserys, assume o trono, já que a linhagem de Aegon III chegou ao fim com a morte de seus 2 filhos sem herdeiros. Viserys, o segundo de seu nome, é filho de Daemon e Rhaenyra. Teve como irmãos o mencionado Aegon III e as gêmeas Baela e Rhaella, todos de sobrenome Targaryen, Jacaerys, Lucerys e Joffrey, estes Velaryon. Ele, por sua vez, teve filhos. Eram eles Aegon, que se tornou o quarto de
de seu nome a reinar, Aemon e Nerys, todos Targaryen. Nasceu em 122 depois da conquista, enquanto o primeiro de seu nome, Viserys, ainda era rei. Quando assume o reino, já está quase com seus 50 anos, mas não vive mais que um ano no trono de ferro, vitimado por uma doença. Apesar de seu reino ter durado apenas um ano, ele foi o rei que viu mais reis subirem ao trono de ferro e serviu ao reino por muito tempo, seja como mão, conselheiro, de forma eficiente e notória. E o que se diz é que ele seria tão sábio quanto o próprio rei Jaehaerys I, um elogio de imensas proporções. Na árvore, acrescentamos a informação de sua esposa, Lara Roger, que lhe deu 3 filhos, e o primogênito assumiria o trono com a morte do pai em 172. Aegon IV não ostentou a alcunha das melhores. A história o conheceu por indigno. Vejamos por quê. Filho de Viserys II Targaryen e Lara Roger, Aegon IV tinha 2 irmãos, Aemon Targaryen e Naerys Targaryen. Esse cara gerou um problemão por causa de sua lascívia insaciável. Com sua irmã e esposa, Nerys, teve Daeron, que se tornaria o segundo de seu nome, e Daenerys. E ficaria tudo bem por aí, mas ele teve 13 outros bastardos, que seriam legitimados por Aegon no fim de sua vida. Isso traria problemas para o reino pelos anos vindouros. As rebeliões Blackfyre também dão outro vídeo muito bom. Comenta aí se você quer. O indesejoso título de indigno o acompanhou por causa da sua promiscuidade famosa. Ele tinha 9 amantes, que a história conhece por nome, e outras tantas anônimas. Aegon nasceu durante o reino de seu homônimo antecessor, Aegon III, seu tio, em 135 depois da conquista, mas assume o reino em 172, aos 37 anos, e reina por mais 12, morrendo aos 49 anos em 184. Na árvore genealógica, eu destaquei apenas os filhos legítimos de fato, que seguem a linhagem do trono. Daeron, segundo de seu nome, assume o trono com a morte de Aegon IV, seu pai. Aegon IV, que era casado com a própria irmã Nerys, legitimamente, tinha como irmão apenas Daenerys Targaryen, que, a exemplo do irmão, aproximou-se dos Martell, casando-se com um. Teve como filhos Baelor, Aerys, Rhaegal e Maekar, 4 filhos, linhagem garantida no trono. Daeron II nasceu em 153, também durante a vigência do reinado de Aegon III, seu tio e avô. Assumiu o trono em 184, com a morte de seu pai. Tinha 31 anos e reinou até sua morte em 209, 25 anos depois, aos 56 anos de idade. Destaco na árvore genealógica que Daeron II se casou com uma Martell. Aliás, a aproximação com os Martell foi destaque de seu reino. O que é curioso, uma vez que o primeiro de seu nome fez guerra àquele reino e morreu traído pelos Dorneses. Teoricamente, quem assumiria o reino seria Baelor, certo? Seria o segundo de seu nome, mas não foi o que aconteceu. Baelor serviu como mão de seu pai, mas morreu no mesmo ano que ele. Seus filhos também morreram antes que pudessem enfileirar-se no direito ao trono. Assim, Aerys, naturalmente, sucedeu. Aerys I Targaryen, filho de Daeron II Targaryen e Maria ou Miria Martell. Tinha por irmãos Baelor, mais velho, Rhaegal e Maekar, mas Aerys não teve filho. E a explicação é um escárnio. Diz que ele era um intelectual irremediável. As más línguas afirmam que ele preferia um livro na cama ao invés da esposa. Certo é que, de fato, ele não gerou descendentes. Nasceu em 171 depois da conquista, durante o reinado de Baelor I, mas só assumiu em 209, com a morte de seu pai, quando tinha 38 anos, e reinou até 221, por 12 anos, falecendo aos 50 anos de idade. Na árvore, destaco Aelynor Penrose, como a esposa do estudioso rei. Sem filhos, o reinado de Aerys I passaria ao terceiro filho de Daeron II, Rhaegal. Porém, Rhaegal morreu em 215 e seu filho pouco depois, antes da morte de Daeron. Assim, Maekar I assumiu o trono. Maekar era filho de Daeron II Targaryen e Maria, ou Miria, Martell, o quarto filho do casal. Seus irmãos eram Baelor, Aerys I e Rhaegar Targaryen. É claro, como todos eram homens, todos morreram antes dele assumir o trono. Seus filhos eram Daeron,
Aerion, Aemon, que é o mestre Aemon da série, Aegon, que seria o quinto de seu nome, Daela e Rhae, todos Targaryen. Ele nasceu em 174 depois da conquista, quando Aegon IV, seu avô, era rei. Assumiu o reino em 221, com a morte de Aerys I, aos 47 anos. Reinou por 12 anos, até 233, quando faleceu aos 59, na batalha em Ponte Estrelada. Isso gerou um problema sucessório que seria resolvido pelo Grande Conselho. Voltaremos a falar disso daqui a pouco. Na árvore genealógica destacamos a esposa de Maekar, Diana Dane. Dany é a família de Arthur, Espada da Manhã, o formidável espadachim da Guarda Real nos eventos imediatamente anteriores à Guerra dos Tronos, durante o reinado do Rei Louco. Quanto aos filhos, é momento para falar brevemente de como Aegon V, tendo 3 irmãos homens mais velhos que ele, tornou-se rei. Daeron, o primeiro filho de Maekar, era um bebum, um devasso, mas era gente boa. Sabe aquele tio pinguço sangue bom? Pois é. Mas Maekar não gostava disso e decepcionava-se com o filho, que tinha o nome do pai de Maekar. Mas Daeron morreu 1 ano antes de Maekar e a sucessão passaria para Aerion. Mas Aerion era o famoso duas caras. Ele tinha um comportamento de um lorde na frente do pai, mas longe era cruel e louco. Teve um filho que resolveu homenagear com um nome super bem aceito em Westeros: Maegor. Olha o nível da adolescência emo de Aerion. Ele queria causar, chocar e colocou o nome do filho o mesmo nome do terceiro rei Targaryen, Maegor, o Cruel. Esse cara no trono seria um desastre. Por, aspas, sorte, Aerion, achando que se tornaria um dragão, tomou um copo de fogo vivo e morreu em 232, mesmo ano da morte de Daeron. Quanto ao filho de Aerion, o Grande Conselho de 233 rejeitou suas pretensões ao trono. Talvez por superstição pelo nome, mas o certo é que o trono seria oferecido a Aemon Targaryen, o terceiro filho de Maekar. Aemon tinha tomado outra decisão, serviria como mestre na muralha, tornando-se um corvo, renegando o nome e o legado. Acreditava que seu irmão homem mais novo, Aegon, era ideal para o trono. E assim foi que Aegon Egg tornou-se o quinto de seu nome, Aegon V, o improvável. Faço apenas uma pequena ressalva quanto à pronúncia do nome Aegon. Na dublagem de Game of Thrones, o nome é pronunciado da maneira que vem usando no canal, e tem sua lógica e coerência. Mas na Casa do Dragão é dito Aegon, e a justificativa está no quinto de seu nome, que tinha o apelido de Egg, ovo, que pode ser a abreviação de Aegon, apesar de Sir Duncan, o Alto, cavaleiro da Guarda Real de Aegon V, dizer que seria por ele ser careca, tendo uma cabeça parecida com o ovo. Isso eliminaria a obrigatoriedade da pronúncia parecida entre Aegon e Egg. Mas diz aí, qual você acha que deve ser a pronúncia correta? Por aqui vou continuar usando Aegon. Foi o quarto filho de Maekar I Targaryen e Diana Dane. Aegon tinha por irmãos Daeron, Aerion, Aemon, Rhae e Daela. Teve 5 filhos: Duncan, Jaehaerys, que seria o segundo de seu nome, Shaira, Daeron e Rhaelle. Nasceu em 199 depois da conquista, quando Daeron II, seu avô, era rei. Assumiu o reinado em 233, aos 34 anos, e reinou 26, falecendo aos 60 em 259. Na árvore eu destaco a esposa Beta Blackwood e os 5 filhos, em especial Rhaelle, que não deve ser confundida com a filha de Jaehaerys e Shaira. Essa se chama Rhaella. Essa Rhaelle, que casou com Ormond Baratheon, é a ascendente do futuro rei Robert Baratheon, e é a razão da aceitação de legitimidade de Robert ao Trono de Ferro. Quanto à sucessão, é importante destacar que Duncan era o herdeiro legítimo ao trono, mas, contrariando seu pai, Duncan preferiu seguir seu coração, abdicando de seu direito. De qualquer forma, morreu junto ao pai na tragédia de Solar Estival, um incêndio que destruiu o castelo e encerrou a vida do rei, filho mais velho, entre outras. Esse bebê nascendo aí é Rhaegar, o irmão mais velho de Daenerys e Viserys, os Targaryens que vemos na série Game of Thrones. Enfim, Jaehaerys II assumiu o trono, segundo filho de Aegon V Targaryen e Beta Blackwood. Tinha por irmãos Duncan, Daeron e Rhaelle Targaryen. Seus filhos foram Aerys, que seria o segundo de seu nome, e esse é o Rei Louco, e Rhaella. Jaehaerys nasceu em 225 depois da conquista, quando Maekar I era rei. Assumiu em 259 com 34 anos, mas faleceu em 262, com apenas 3 anos de reinado, por causa de seu corpo doente. Apesar disso, foram 3 anos que a história aprovou como um bom reinado. Também, o que viria depois faz a régua baixar muito.
E aí, qualquer coisa é considerada boa. Na árvore, destacamos que ele se casou com sua irmã, Shaira Targaryen, e teve 2 filhos, que também se casaram entre si. E foi assim que Aerys II, o Rei Louco, assumiu o trono como o último e 17º Rei Targaryen. Primeiro e único filho homem de Jaehaerys II Targaryen e Shaira Targaryen. Seu direito ao trono era indiscutível. Sua irmã, Rhaella Targaryen, também era sua esposa. Ele teve 3 filhos, dos quais 2 acredito que são muito bem conhecidos. O primeiro, Rhaegar, e depois Viserys, e finalmente Daenerys. O Rei Louco nasceu em 243 depois da conquista, quando Aegon V, seu avô, ainda era rei, mas só ascendeu ao trono em 262, aos 19 anos, com a morte prematura do pai Jaehaerys II. Ele morreria 11 anos depois, pela espada de Jaime Lannister. A história do Rei Louco e suas insanidades serão contadas num vídeo à parte, incluindo a rebelião de Robert Baratheon. Na árvore genealógica, quero destacar que, entre Rhaegar, o primeiro filho, e Viserys, o segundo, 4 outras crianças nasceram e morreram antes de completarem 1 ano de vida. Foram eles, Shaina, Daeron, Aegon e Jaehaerys. Assim, com a morte de Aerys II, o Rei Louco, quem assumiu foi Robert Baratheon, encerrando a dinastia Targaryen no Trono de Ferro, apesar dele ter sangue Targaryen. O vídeo chega ao fim. Apresentamos 17 reis e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir e deixar o like. Até a próxima.